Você procura qualidade, atendimento completo no mesmo lugar, respeito e seriedade e uma empresa registrada nos órgãos competentes. Oddo Centro Odontológico. 6 anos atuando com a mesma equipe. Profissionais experientes e qualificados. Faça seu tratamento com tranquilidade. Queremos contribuir para que seu sorriso esteja sempre bonito e saudável. Oddo Centro Odontológico. Na Marechal Floriano Peixoto, em Foz. Fone 3025-4850. Quando a gente faz com amor, tudo fica perfeito. Nosso serviço não exige sacrifício, só precisamos ter amor e carinho. Há 20 anos nos amamos o que fazemos. Lavamos roupas, tapetes, cortinas e edredons. Lavanderia convencional, lavagem a seco, lavagens especiais e lavagens industrial. O atendimento rápido que sua empresa merece. Atendemos também hotéis e restaurantes. Buscamos e levamos em sua casa ou empresa. A Rose Lavanderia, agora com parceria com a Restauradins, empresa especializada em restauração de roupas, calçados e bolsas. Roses Lavanderia, com 4 lojas para melhor lhe atender. Na Avenida JK, Jorge Schimmelfeng, anexo ao Big Hipermercado e a matriz na Marechal Floriano. Telefones 35 23 51 19 e 35 23 00 21. A Gold Clean trabalha com produtos e equipamentos de limpeza há mais de 10 anos e conta com as melhores marcas entre enceradeiras, produtos especiais para pisos, limpeza e higiene, além do famoso rodo 2 em 1 que limpa e seca ao mesmo tempo. Conheça nossos produtos. Entre em contato pelos telefones 3574-5396 e 3025-2945 ou venha até nós na rua Antônio Raposo Tavares 932. Gold Clean, excelência no atendimento e a busca pela satisfação de seus clientes. Você não precisa mais desfazer daquela peça de roupa que desbotou. Agora você conta com a Restauradins. A Restauradins é uma empresa especializada em restauração de roupas, calçados e bolsas. E já é um sucesso, pois as pessoas têm cada vez menos tempo e querem mais praticidade. E a loja reúne vários serviços no mesmo espaço. O tingimento é feito na indústria no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul. Já na loja, as costureiras ajustam, consertam, criam detalhes e até modificam as roupas. Há 7 anos no mercado, a empresa vê sua clientela aumentando a cada dia, principalmente depois que passou a anunciar no programa informativo dos condomínios. A Restauradins pensou em você, amigo cliente, agora com parceria com a Rose Lavanderia. Restauradins, conheça nossa loja na Almirante Barroso 2243, telefones 3025 4832 e 3574 5423. Estamos recebendo o advogado Egídio Fernando, que vai nos falar sobre financiamento, juros sobre juro. Doutor, sobre financiamento, a pessoa às vezes ela precisa de fazer um financiamento. Ela assina o contrato, mas como a precisão dela é tanto por aquele financiamento, ela acaba nem observando o juro que ela está pagando. A dificuldade de todo financiamento é o seguinte: a pessoa precisa de crédito, né? Quem disponibiliza esses créditos são as financiadoras, né? Ou instituições financeiras. Então elas pegam esse recurso que elas possuem e repassam a outras pessoas sobre o pagamento de juros, correções e demais encargos. Então, quando você tem a necessidade de adquirir ou uma casa, ou um bem móvel, seja qual for o bem, né? Então você tem a possibilidade de angariar esse recurso, né, e repassar o valor que foi emprestado a você mediante o pagamento de encargos, juros, correção monetária, né, e outras taxas para remunerar aquele valor emprestado. E além dos juros que são embutidos, também às vezes as financiadoras pedem que você faça algum tipo de seguro, algum seguro de casa, ou do teu automóvel, ou mesmo de vida. Isso é legal? Pode se pedir esse
Dependendo do contrato. Então nós temos o contrato de financiamento da casa própria. Os contratos de financiamento da casa própria, né, a lei 4.380, ela possibilita isso daí de você realmente ter vinculado ao contrato um contrato de seguro. Né? Mas isso vem para beneficiar o próprio consumidor. Agora nós temos também contratos que são aqueles de financiamento de veículos, onde a pessoa atrela o seguro do veículo ou outros encargos que não deveria, às vezes, uma abertura de conta em conta corrente. Né? Então, nesse caso, nós temos uma venda casada. Né? Então, não existe lei que possibilita essa venda casada. No contrato de financiamento de casa própria, isso aí possui. Então, é legal. Agora, nos contratos dito como de bens móveis, não existe essa permissão legal. Então, não existindo essa permissão legal, o CDC ele rechaça essa questão aí da venda casada. Então, o que seria a venda casada? Você está comprando um produto, né? Entre aspas, seria o financiamento. E nesse financiamento, eles só fazem esse financiamento se estiver vinculado a um outro contrato. Né? Aí pode ser um contrato de seguro, um contrato de abertura de conta corrente ou outros, né, nessa modalidade que o quê? Que venha vincular ou atrelar a pessoa à empresa que está financiando. Então funciona desta forma a venda casada. Mas eles impõem isso daí e é justo a pessoa que está fazendo o financiamento, ela tem essa obrigação, ela tem que fazer esse financiamento, esse outro seguro também? Não, obrigatoriedade não tem, mas nós estamos falando que na esfera de contratos de adesão. O que é um contrato de adesão? Aquele que não possibilita discussão. Então ele chega já com o próprio contrato e fala o seguinte: as cláusulas do contrato vão ser essa, que vai ditar a regra do nosso pacto seriam essas daqui, e contra essas cláusulas não tem o que ser discutido. Então ele impõe a você. Se você quiser, você aceita. Se não, tem quem queira. Isso daí é triste, porque a pessoa fica refém daquele contrato feito por uma das partes. Então o contrato, em vez de ele ser algo bilateral, ele se torna unilateral. Por quê? Porque é apenas a imposição de uma das partes dentro, né, da relação negocial. Mas o cliente que vai fazer esse financiamento, se ele negar em não querer fazer o seguro de vida ou do seu automóvel, ele também não consegue fazer o financiamento? Se a instituição financeira, né, tiver essa prática, automaticamente ele não vai conseguir. Né? Mas aí cabe ele buscar outros meios, né? Ou buscar o meio legal ou buscar o meio administrativo. O meio administrativo, fazer uma queixa junto ao PROCON, né, em razão da venda casada. E a outra, você buscar, né, a esfera judicial e obrigar que aquela instituição financeira realize o contrato, né, sem estar vinculado a um outro contrato acessório àquele contrato que você foi fazer, né, aquele contrato de venda casada. Então isso daí você poderia entrar no judiciário. Porém a pessoa pensa assim: nossa, se eu for fazer isso daí eu já começo um contrato, uma relação negocial já com conflito. Né? Isso daí muitas pessoas acabam sendo desestimuladas a realizar até esse contrato em razão desses problemas. E mesmo que ela tenha feito o contrato e tenha pago já algumas parcelas ou todas, ela pode recorrer? Pode. Ela pode recorrer ou administrativamente ou judicialmente. Né? Administrativamente, infelizmente, não estamos tendo, vamos dizer assim, muita solução com relação a isso daí, né? Porque chega lá na esfera do PROCON, né? A empresa falou que o contrato está correto, não existe nada a ser alterado dentro do contrato, o contrato obedece os ditames legais e é assim que deve ser formulado. Agora, na esfera judicial, você começa uma outra etapa, que seria qual etapa? A discussão do próprio contrato. Então o contrato, ele se torna lei entre as partes. Se nós formularmos o contrato, ele se torna lei entre nós. Porém, esse contrato, ele não está acima da lei. Mesmo eu tendo assinado. Mesmo você tendo assinado. Por mais que você tenha firmado alguma coisa lá, ele não pode estar acima da lei. Então, vamos dizer assim, hoje a jurisprudência, que é as decisões dos tribunais, né, então todos os tribunais têm decidido da seguinte forma, né, que cabe a revisão dos contratos. Quando o consumidor entende que há alguma irregularidade. Aí depois que ele entende que cabe a revisão do contrato, nós vamos analisar o quê? Quais são os contratos que são abusivos ou leoninos dentro dessa relação negocial.
Aí nós partimos para a segunda etapa. Vamos analisar cláusulas por cláusulas. Isso aí vai depender do que o advogado pedir dentro do contrato. Ele quer a exclusão de juro composto, né, se há existência de juro composto. Ele quer a exclusão de determinada taxa de correção, porque a taxa de correção não reflete a inflação, é uma taxa de remuneração, né, a diferença entre taxa efetiva, taxa nominal. Então, vários aspectos dentro de um contrato, né, geralmente de financiamento, ele pode discutir isso daí. Tá? Então ele pode trazer ao judiciário essa discussão. E o Poder Judiciário é que vai analisar a respeito dessas questões aí. Nós vamos falar sobre sistema de financiamento de habitação, mas logo depois dos comerciais. Voltamos já. Você não precisa mais desfazer daquela peça de roupa que desbotou. Agora você conta com a Restaura Jeans. A Restaura Jeans é uma empresa especializada em restauração de roupas, calçados e bolsas. E já é um sucesso, pois as pessoas têm cada vez menos tempo e querem mais praticidade. E a loja reúne vários serviços no mesmo espaço. O tingimento é feito na indústria no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul. Já na loja, as costureiras ajustam, consertam, criam detalhes e até modificam as roupas. Há 7 anos no mercado, a empresa vê sua clientela aumentando a cada dia, principalmente depois que passou a anunciar no programa informativo dos condomínios. A Restaura Jeans pensou em você, amigo cliente, agora com parceria com a Rose Lavanderia. Restaura Jeans, conheça nossa loja na Almirante Barroso, 2243, telefones 3025 4832 e 3574 5423. Quando a gente faz com amor, tudo fica perfeito. Nosso serviço não exige sacrifício, só precisamos ter amor e carinho. Há 20 anos nos amamos o que fazemos. Lavamos roupas, tapetes, cortinas e edredons. Lavanderia convencional, lavagem a seco, lavagens especiais e lavagens industrial. O atendimento rápido que sua empresa merece. Atendemos também hotéis e restaurantes. Buscamos e levamos em sua casa ou empresa. A Rose Lavanderia, agora com parceria com a Restaura Jeans, empresa especializada em restauração de roupas, calçados e bolsas. Rose Lavanderia, com 4 lojas para melhor lhe atender. Na Avenida JK, Jorge Schimmelfeng, anexo ao Big Hipermercado e a matriz na Marechal Floriano. Telefones 35 23 51 19 e 35 23 00 21. Voltamos a conversar com o advogado Egídio Fernandes, que vai falar sobre sistema de financiamento de habitação. Pois não, Egídio. Como é esse sistema de financiamento de habitação? É o seguinte, o sistema financeiro de habitação ele foi criado para favorecer aquelas pessoas de baixa renda. Porém, ele começou a ter uma amplitude tão grande que ela começou a ser estendida também para a classe média, até para a classe média alta. Né? Então, o que acontece? Alguns recursos na União, eles são separados e são emprestados para determinadas instituições financeiras, para que ela repassem aos mutuários, né, para a aquisição da casa própria. Então você faz um financiamento, então você faz um empréstimo desse dinheiro, e esse dinheiro, né, esse empréstimo ele fica vinculado a um imóvel. Né? Então você efetua o pagamento mensal de todos os encargos para chegar ao final do contrato, você ter a possibilidade de quitar este contrato e fazer a transferência em definitivo, sem aquele ônus, sem aquela garantia, né, que existe dentro desses contratos, diretamente para o teu nome, ficando livre e desembaraçado para você negociar com terceiras pessoas. Né? Porém, existem alguns problemas dentro desses contratos que às vezes chega ao final do contrato você fala assim, mas eu não consegui quitar. Por quê? Porque existem certas irregularidades nesses contratos de financiamentos. E mesmo que é um imóvel que ele comprou em leilão, ele deu uma entrada e o restante ele financiou. E esse financiamento pode ter juros sobre juros?
Pode. E como nós fazemos para identificar esses juros sobre juros? Né? Então nós entramos numa esfera, numa seara, onde que o mutuário, o consumidor, ele não tem tanto conhecimento. Porque para você entender essas matérias, você precisa ter uma noção de direito e precisa ter uma noção de economia. Né? Para você saber o que é juros sobre juros, o que é juro composto, né? Qual que é a diferença entre taxa efetiva e taxa nominal. Então você pode pegar o teu contrato e já verificar, analisar ele, e que muitas pessoas não fazem ao celebrar esses contratos, porque no momento que você celebra o contrato, você só pensa o quê? Qual é o valor que eu vou pagar da parcela? E nada mais. E se essa parcela se encaixa dentro do meu perfil econômico. Né? Mas existem outras coisas que envolvem o contrato que a pessoa acaba sendo enredada e acaba não conseguindo pagar esse financiamento e acaba perdendo, sofrendo vamos dizer assim, os intempéries de ter um oficial de justiça levando intimação e outros tipos de ações. Mas como é que nós fazemos? Para identificar se há cobrança de juros sobre juros. Agora está decidindo, os próprios juízes daqui de Foz do Iguaçu, o Tribunal Paranaense, tem decidido da seguinte forma. Né? Quando há diferença entre taxa efetiva e taxa nominal. Então você olha lá no teu contrato, então vai estar lá taxa de juros efetiva e taxa de juros nominal. Quando há diferença nessas duas taxas de juros, então vamos dizer assim, uma taxa de juros estabelece 11,3%, né? A taxa de juros nominal. E a taxa de juros efetiva fica lá em 12%. Por que existe isso daí? Porque a taxa de juros nominal é aquilo que eles falam que estão cobrando. E a efetiva é o que realmente eles estão cobrando. Então, nesse caso, existe, né, a prima facie de você olhar no próprio contrato, você já vê que existe a cobrança de juros sobre juros. Mas o que é esse juros sobre juros? Seria o seguinte, no primeiro mês, eles cobram 1%. No segundo mês, eles vão cobrar 1%, porém, sobre aquele 1% que ficou atrás. E no terceiro mês, igualmente, eles cobram 1% sobre aquele 1%, sobre aquele 1%. Então, no final de um ano, se você multiplicar aquele 1% por 12, não vai dar o valor que eles estão cobrando. Não vai dar 12%, eles estão cobrando 13%, 14%. Por que isso daí? Porque existe o juros sobre juros. Aí você fala assim, mas a diferença parece ser pequena, né? Às vezes é 1%, menos de 1%, mas você deve sempre multiplicar pelo valor que você tem das suas parcelas. Agora imagina, se o teu contrato é de 300 meses, você vai ter uma diferença de 300%. Aí você vai falar assim, mas eu estou pagando 3, 4 vezes o meu apartamento, a minha casa? Claro, por causa daquela diferença do juro composto. Né? E outras questões também que tem dentro do sistema financeiro de habitação, que hoje já praticamente já está pacificado em todos os tribunais pátrios, todos os tribunais brasileiros, que seria o quê? A cobrança através da tabela Price, o sistema Price de amortização, que é um sistema de juro composto. Então a pessoa fala, mas por que eu pago e não abaixo o meu saldo devedor? Porque além do saldo devedor tem o seguinte, tem a tabela Price, tem o juros sobre juros e tem a forma de amortização, que eles primeiro jogam juros e correções e todos os encargos para depois abater a parcela, sendo que eles deveriam primeiramente abater a parcela daquele financiamento para depois jogar todos os encargos, juros e correções dentro daquele financiamento. Então isso é que torna o contrato extremamente oneroso e extremamente maléfico aos mutuários. E às vezes quando a pessoa não consegue pagar, aí ela refinancia isso daí. E acaba refinanciando e não conseguindo pagar nunca, quitando o imóvel dela. Acaba se tornando como se fosse um aluguel perpétuo. A pessoa faz o financiamento esperando assim, não, eu vou quitar aquele financiamento, né, e depois eu estou livre desse encargo. Mas acaba o seguinte, quando você não observa certas cláusulas dentro do contrato, né, e uma delas seria o quê? O reajuste das prestações, né, porque às vezes é o seguinte, a maioria dos contratos de financiamentos de imobiliários, eles adotam o que? O plano de equivalência salarial ou o comprometimento de renda. O plano de equivalência salarial ele diz o seguinte, só pode aumentar a parcela desde que aumente o teu salário da tua categoria profissional. Então, vamos dizer, você é jornalista e a tua categoria profissional teve um aumento de 10%. O que pode aumentar dentro da parcela é o valor de 10%. Do contrário, vai acontecer o seguinte, vai aumentar demais a parcela, de forma desproporcional ao que você recebe,
automaticamente você não vai conseguir pagar, e isso quebra toda a função e todo o fim que foi criada essa lei, que é para beneficiar aquelas pessoas que não conseguem, por si própria, adquirirem a casa própria. Então, aí nós temos o outro, comprometimento de renda. O valor da prestação ela não pode ultrapassar a 30% da renda do mutuário. Só que nós vemos parcelas que ultrapassam até o valor da própria renda do mutuário. Então, isso daí acaba sendo, não sendo observado pelo mutuário, e ele acaba sendo enredado por essas circunstâncias e acaba, às vezes, entregando a casa ou tendo que refinanciar várias e várias vezes na tentativa de saldar isso daí. Mas cada refinanciamento, pode ter certeza que muitas cláusulas que são benéficas ao consumidor são retiradas do contrato. Doutor, isso pode ter uma revisão desses juros aplicando? Sim. Pode pedir? Sim, tem duas formas. Tem a forma administrativa e a forma judicial. A forma administrativa, até hoje, eu não vi ninguém conseguir, junto às instituições financeiras, uma revisão amigável. Né? Porém, né, no judiciário, nós temos tido várias vitórias. Né? Eu digo nós, todos os mutuários brasileiros. Por quê? Porque já está praticamente pacífica a questão da tabela price, a questão do juro composto, né, a questão da forma de amortização das parcelas, né, e outras coisas, a obediência ao plano de equivalência salarial, né, e várias outras questões que envolvem o contrato já têm sido pacíficas já, né, até os índices de correção, né, que não podemos aplicar o mesmo índice que é de remuneração da poupança, porque senão o saldo devedor, em vez de ele ser corrigido, ele é remunerado, o que é uma irregularidade. Né? Então nós temos várias coisas que os tribunais vêm decidindo favoravelmente, né, ao mutuário. Né? Só que muitas pessoas às vezes têm medo do Poder Judiciário, né, em razão da própria morosidade, que infelizmente é latente, isso daí é visível, mas eles têm, vamos dizer assim, ficado um pouco arredios em entrar com essas ações, achando que elas vão ser infrutíferas, que não vão dar resultado. Mas aqueles que têm entrado com essas ações, né, têm saído vitoriosos e nós temos conseguido vários pareceres favoráveis aos mutuários. O que o doutor aconselharia às pessoas que já fez financiamento ou que já terminou o seu financiamento ou que ou está pensando em fazer um financiamento? É necessário o seguinte, se a pessoa irá fazer esse financiamento, né, infelizmente, se ela for tentar impor as suas vontades dentro do contrato, ela não vai celebrar, infelizmente. Mas aquelas pessoas que já fizeram financiamento, elas têm a oportunidade de contratar o seu advogado de confiança, um advogado especialista nessa área, né, e é necessário que contrate um advogado especialista nessa área para buscar essa revisão desse contrato, buscar a revisão desse contrato, né, e colocar esse contrato nos patamares legais. Né? E isso daí você consegue facilmente com um advogado dentro da área, que pode fazer uma perícia técnica disso daqui e te dar o parecer com relação a isso daí. Agora, se você já quitou esse financiamento, você pode também contratar um advogado de sua confiança e ele fazer um recálculo de tudo aquilo que foi pago e verificar se você pagou a mais ou não. E se você efetuou um pagamento maior, você tem direito à repetição desse valor, a devolução desse valor, corrigido desde a época do desembolso desse valor. Então vamos dizer que você já efetuou o pagamento há 20 anos, você já vem efetuando um pagamento maior do que é o valor devido, desde daquela época, do primeiro pagamento, você tem direito à correção, tá? E os juros desde naquele momento. Então, muitos financiamentos, às vezes a pessoa, nós tivemos casos no escritório, que a pessoa era num contrato de 20 anos, ela pagou 12 anos, né, num contrato que era extremamente exagerado, e ela teve, em 12 anos, ela já conseguiu a quitação do contrato.